No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o retorno que você não vê. É um retorno que fica invisível para a maioria dos investidores, que ele não aparece quando você faz comparações entre ativos ou entre renda fixa e renda variável, por exemplo. O que nunca te contaram sobre a renda variável, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. A renda variável, ela possui características que ficam difíceis de serem simuladas. E essas são diversas características, né? Quando você faz gráficos comparativos, você deixa de considerar várias coisas dentro da renda variável que você considera, né, numa comparação, por exemplo, que você faz com a renda fixa. Dentro dela existe um retorno invisível que os investidores não conseguem enxergar. Então, tem várias simulações, comparações que as pessoas fazem, renda fixa e renda variável, dois ativos de renda variável, de renda fixa, e que existe um retorno que fica invisível, né? E a gente vai falar sobre isso aí hoje. Isso, após você enxergar, você acaba mudando o seu nível, né, no mundo dos investimentos. O retorno da renda variável, ela é comparada com benchmarks, e esses benchmarks eles têm uma data, né? Eles têm uma data que você faz essa comparação. Então você pega e faz um investimento, normalmente um investimento único no início de um período. E isso vai mascarar uma característica, né, que é intrínseca da renda variável, que é a volatilidade. A volatilidade é quando o preço ele sobe e desce, né, que acontece demais com renda variável, né? E é por isso que se chama renda variável. E esse retorno, né, que as pessoas não veem, ele se esconde dentro da volatilidade do ativo. E aí eu vou te mostrar como, vou te dar alguns exemplos. Então esse aqui foi o retorno de BOVA versus o CDI. Então, se você pegar bem do iniciozinho aqui, lá para 2009 até 2022, né, então quem colocou, deu o retorno dos dois, deu bem próximo aqui, tá? 200%. Então, isso significa o seguinte, se você fizer um aporte único lá no início, em 2009, e for retirar em 2022, janeiro de 2022, nesses 13 anos, deu 200%. Então, você colocou R$ 100, você tirou 300, colocou R$ 1.000, tirou 3.000, tanto em BOVA quanto em CDI. Só que o CDI, ele foi muito menos volátil. Então, o que as pessoas falam? Não, se existe menos volatilidade no CDI, ele entregou o mesmo retorno, é melhor investir no CDI, né? Porque o risco do CDI é muito menor, né? O risco quase nulo se você investir num título de tesouro, por exemplo, com relação ao BOVA, né? Que deveria ter dado um retorno muito maior do que simplesmente exatamente o mesmo retorno do CDI no período. O que não aparece quando você faz essa comparação? Quando você vê a volatilidade aqui, que foi muito maior, né, no BOVA, lógico, o CDI ele veio uma linha para cima, essa volatilidade aqui do BOVA, ela ficou muito tempo aqui, ó, abaixo da curva do CDI, né? Então o preço do BOVA ficou muito, mas muito tempo abaixo com relação ao tempo que ficou acima, né? Então esse preço, né, aqui abaixo do BOVA, se você faz diversos aportes, né, ao longo da sua vida, você compra ações aqui, ó, muito mais baratas, né? Então, esse é falso quando você faz só um aporte aqui no início e vê outro no final e faz a comparação. Porque o investidor ele faz aporte todo mês. Só que não tem como você simular isso. Isso não aparece, né? Seria impossível, porque cada um iria comprar um determinado preço. Seria muito difícil você fazer essa comparação. E no próximo gráfico eu fiz uma tabelinha para simular. Então, essa tabela aqui é a renda fixa vezes renda variável, né, que eu coloquei o nome. Coloquei renda fixa como se fosse ela só subindo, né, no 100, 110, 120, ao longo de 10 períodos. Tá? Então, digamos que sejam 10 anos, você colocou, né, R$ 100 em cada ano, comprando 10 cotas. Né? Então, ao longo, né, do primeiro ano, você comprou 10 cotas a R$ 100, depois 9 cotas a 110, 8 cotas a 120, 8 cotas a 130. No final das contas, você investiu aqui, ó, 9.850 em renda fixa e 9.840 aqui em renda variável. Então ficou mais ou menos o mesmo valor dos investimentos. O que mudou aqui? Eu coloquei embaixo, né, como se fosse a renda variável, o preço variando bastante. Então aqui a R$ 100 você investindo esse 1.000 por ano, daria 10 cotas nesse ano, 90 daria 11, 90 mais 11, 80, 12. Então a quantidade de cotas que você vai comprando aqui, ó, 14, 14, 12, e quando você soma no final,
esse ativo aqui, você conseguiu mais cotas do que esse outro aqui. Então, se eles têm um valor mais ou menos parecido, que eles te entregam um retorno mais ou menos próximo, né, você vai ter muito mais cotas, né, da renda variável do que da renda fixa, porque ela passou muito mais tempo abaixo, né, do valor que você compraria esse outro ativo, seja renda fixa ou seja o que for. Então, quando você tem mais cotas, né, e essa cota tendo valor, né, o mesmo valor, por exemplo, dessa outra lá de cima, a gente entrega o mesmo resultado por ano, por exemplo, você conseguiu acumular mais cotas, você tem uma maior renda, né? Então, é essa a ideia. Isso é uma coisa que não aparece quando você faz essas comparações. Então, um aviso aqui, né? Cuidado ao comprar o que está caindo, né? Desde que o resultado do ativo seja perene, né? Quanto mais volátil um ativo, melhor para o investidor no longo prazo. Mas o ativo tem que ser perene, não pode ser esse ativo que começa a cair o preço porque ele ficou ruim, né? Porque ele está entregando menos renda, porque tem muita dúvida sobre ele. Não é esse tipo de ativo que a gente está falando, é um ativo que continua sendo bom e teve uma volatilidade de longo prazo. Então, quanto mais volátil, melhor é para o investidor de longo prazo. Na teoria das finanças, a volatilidade é risco, verdade. Né? Só que para o investidor, ela pode ser uma oportunidade. Então, vários grandes investidores já falaram sobre isso, por exemplo, o Warren Buffett. Né? Ele não considera a volatilidade como risco. Risco é não conhecer o que você está investindo para ele. Fazer preço médio para baixo, só porque o preço caiu, pode ser um grande erro, uma grande armadilha. Então, muita gente vê, eu tenho um determinado ativo, caiu o preço, eu vou comprar mais, vou fazer um preço médio para baixo. Só que se esse ativo perdeu valor, não adianta nada, né? Você fazer preço médio para baixo. É melhor você vender e sair. Então, só pode ser feito essa questão de você comprar mais quando o preço cair, né, com bons ativos que não perderam seus fundamentos. Isso é uma das coisas mais importantes, né, para o investidor no longo prazo. No fim das contas, o que importa é que o ativo que você investe tem que dar um bom retorno. Então, o ativo ele tem que te dar um bom retorno. Seja em forma de renda, de crescimento, seja o que for, né? Você tem que investir em bons ativos. O preço, no caso, ele é diferente do valor, né? Então, quando você vai lá no home broker, né, ele vai ter um preço que vai estar te mostrando. E esse preço do home broker, muitas vezes, não vai refletir o valor desse ativo no longo prazo. Então, muitas vezes você compra coisas boas por um preço muito mais barato do que está no home broker. Então, você não deve se importar com as quedas, desde que esse ativo que você esteja comprando, ele se mantenha com valor, né? Que seja um ativo de valor. E isso, na teoria de finanças, diversas pessoas falam, o melhor momento de você comprar é quando ao som de canhões, né? Quando o mercado de baixa, compre na baixa e venda na alta. Então, todo mundo, né, os grandes investidores, eles falam que o momento de crise é o melhor momento que tem para você comprar. Essa distorção, né, é a grande oportunidade da renda variável. Então, a grande oportunidade da renda variável está nessa distorção de preço-valor, né, porque o preço é o que você paga e o valor é o que você leva. Então, essa frase é uma frase muito verdadeira. Essa distorção que existe entre preço e valor ao longo do tempo é o que faz com que o investidor compre bons ativos, né, a um preço muito descontado. Então, aquela simulação que foi feita, ela foi feita justamente, né, com preço de ativos que variam bastante, e que você conseguiu simular, comprar mais cotas ao longo do tempo, porque o preço ele foi caindo, né? Então ele passou por um momento de crise durante muito tempo, e isso abala um pouco a moral do investidor, né? Então, se você conseguir manter essas compras, porque o ativo continua sendo bom a preços baixos, você vai fazer aumentar bastante o seu capital ao longo do tempo. Então, o retorno total por período, ele não te conta toda a história. Então, quando você investe no começo, depois vê o tanto que deu lá no final, né, ele não te contou essa história, o que aconteceu no meio. Né, esse ativo que manteve o valor e que está negociando muito tempo abaixo desse outro ativo que está acima, provavelmente ele vai te dar um retorno muito maior, né, porque você compra muito mais cotas ou muito mais ações durante esses períodos de queda. A volatilidade te faz comprar mais cotas, mais ações. Então, quanto mais volátil for o ativo, mais tempo ele permanecer em crise, para baixo, mantendo o seu valor, mais cotas você vai comprar, mais patrimônio você consegue montar. Esse patrimônio que gera renda. Então, acumular uma grande quantidade de cotas, né, ou de ações ali, de bons ativos, no longo prazo, é o que vai te enriquecer. Né? Então, todo mundo que chegou lá, que comprou bons ativos em momentos de crise e continuou comprando, ele enriqueceu dessa forma, porque o mercado ele acaba, em momentos de crise, te dando um desconto muito grande nesses ativos e que você acaba comprando, né, de forma recorrente, se você entender que aquele ativo não perdeu valor, é isso que vai te enriquecer no longo prazo. Seu foco ele tem que ser comprar bons ativos e fazer aportes recorrentes. Quanto pior parecer o mercado, maior a crise, né, melhor é para o investidor.
Então, o preço do ativo, essa aqui é uma frase bem interessante, bem importante você entender. Ó. O preço do ativo para baixo e o lucro para cima é o melhor dos mundos. Então, quando você tem por exemplo, a ação de uma empresa todo ano crescendo, o lucro dela está todo ano crescendo e o preço dela no mercado está todo ano caindo, é o melhor negócio que tem. Né? Se permanecer assim durante 10, 20, 30 anos, vai chegar um momento que você vai comprar o lucro da empresa mensalmente pelo preço da ação. Então, você consegue comprar uma ação que vale, sei lá, 10 e dá 10 de lucro, é a melhor coisa que tem. Em um ano você compra 120 ações, né, que dá um lucro cada vez maior. Então, quando você investe em bons ativos que têm lucros consistentes, lucros crescentes, não se importe com o preço. É isso que vai fazer com que você, né, consiga juntar muito patrimônio no longo prazo. E é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, né? O vídeo de hoje tratou sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você gostou, deixa aí seu like, seu joinha. Se você não sabia, né, disso ainda, deixe seu comentário aqui abaixo, né? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E a gente aqui embaixo também tem um link, né, para os relatórios de análise de fundo imobiliário que eu faço e também os relatórios de fundos de infraestrutura e de FIPs, né, de Fundo de Investimento e Participações. É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo.